Bosco, aproveitando que estamos de pé, sem perca de tempo, abra sua Bíblia. O tempo corre, voa, isso é muito bom. Capítulo de número 15, o Evangelho do Servo, o Evangelho de São Marcos. Enquanto vocês procuram o texto, queremos cumprimentar a todos os nossos irmãos, amigos que estão conectados, ligados, através da transmissão da Derrompendo em Fé, direto do altar. Deus abençoe você, sua família. Nós temos pessoas que são mais fiéis no culto do que os próprios membros da igreja, né, Pastor Júnior? Temos pessoas que é mais fiel ao culto da igreja do que os membros da igreja. Eu tenho observado nas nossas transmissões no Jardim das Tulipas, que tem dia que a gente tem mais gente, né, conectado do que presente na igreja, da Bahia, de Minas, e vários estados, várias partes, até de outro país, tem pessoas que têm sido tocadas e alcançadas com as ministrações. Capítulo 15, o versículo de número 25, está escrito assim: e era a hora terceira e o crucificaram. Só as mulheres, pode ler o mesmo versículo. Só os homens para ganhar das mulheres. E perdemos feio. Toda a igreja. Que hora é a hora terceira? Exatamente a hora que Jesus foi crucificado. 9h da manhã. Feche os seus olhos, Pai. Ao lermos esta palavra, abrimos os nossos corações para que ela seja plantada em nós, para que ela opere em nós, tanto querer quanto efetuar. Estamos aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de você sentar, eu estou vendo aqui a cruz, né? Aponte o dedo para a cruz, todos, e diga assim cantando: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Outra vez. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tome seus assentos. Tem gente que canta: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, no plural, castigado em Jesus. Aí está errado. Você pode pegar e conferir que a letra, a composição do hino diz: meu pecado foi castigado ali na cruz em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está na campanha. Qual é o tema da campanha? Aos pés da cruz. E é muito importante nós entendermos um pouco sobre essa cruz, não qualquer cruz. A cruz é um símbolo que está presente aonde, gente? Quem lembra? Aonde que está presente a cruz? Eu estava hoje em São Paulo, aquele trânsito terrível, de repente a sirene tocou, era um carro que tinha uma cruz. Vocês sabem que carro é? A ambulância. A cruz é um sinal de urgência, de emergência, de socorro, de vida,
presente, a cruz está no pronto-socorro, no hospital e nas igrejas. Alguns países, como a China, estão tirando a cruz do país, das igrejas, das praças, enfim, aonde tiver uma cruz, nem ambulância pode ter cruz lá mais. Estão destruindo tudo, porque a cruz tem um valor, um significado muito grande, principalmente para nós que servimos a Cristo. A cruz é uma ponte que aponta para 3 horizontes e liga com o céu. A cruz, ela é a manifestação da graça, da misericórdia, do amor, do perdão, da libertação, da cura, da transformação, da restauração, do renovo, da mudança. A cruz é o lugar para o recomeço, é a marca para um novo tempo. A cruz é onde nós iniciamos uma nova história. A cruz é a nossa credencial de garantia do céu, da salvação, da eternidade com Deus. A cruz é o palco da manifestação do plano de Deus para alcançar o mais vil, o mais perdido, o mais desprezível pecador. Então vocês podem aplaudir os céus pela cruz de Cristo? Glória a Deus! A cruz é um lugar de sentença, é um lugar de morte, é um lugar de execução, é um lugar de dor, é um lugar de tortura, é um lugar de choro, é o lugar do desprezo, é o lugar do abandono, é o lugar da solidão. Poderíamos falar uma lista infindas de coisas relacionadas com a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo, ela é uma cruz central. Havia 3 cruzes. Tem um hino que diz: eram 3 cruzes. Na cruz do meio estava o Cordeiro, o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia diz que havia uma cédula, ou um decreto, ou uma sentença de condenação, e esse documento estava condenando alguém. A sentença não era simplesmente uma execução numa câmara de gás, ou um fuzilamento, ou ser apedrejado, ou prisão perpétua. Esse documento, a Bíblia diz que estava decretada uma sentença de condenação eterna, e neste documento estava o nome da pessoa que estava condenada e sentenciada ao inferno, a separação eterna de Deus, a morte eterna. A Bíblia fala de 3 mortes: a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Então esse documento estava sentenciando alguém à morte eterna. Este documento destinava alguém a ir para o lago de fogo, de enxofre, com Satanás e os seus anjos. Diga: misericórdia! E o nome que estava neste documento era o meu nome, era o teu nome, era o nosso nome. Mas um dia Jesus disse: me dá cá esse documento, e eu vou clavar na cruz, eu vou isentar, eu vou absolver esta pessoa, eu vou libertar esta pessoa do inferno, eu vou salvá-la e vou conduzir ao céu esta pessoa, por mais miserável, por mais desprezível, por mais pecador que seja, eu vou salvá-lo. Porque a minha Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A minha Bíblia diz que para um grande pecador, um grande Salvador.
E a minha Bíblia diz que as pessoas, nesta sentença de condenação, elas estavam com um julgamento de maldição das mais terríveis e inimagináveis. Maldições na vida, na família, na saúde, enfim, em todas as áreas da sua vida, ela era maldita. Então a cruz era um lugar de maldição. Diga maldição. Porque está escrito: maldito quem for pendurado na cruz. Maldito quem morrer em uma cruz. A cruz é a revelação de uma sentença de maldição. E quando eu abro a Bíblia para ler a última palavra do Antigo Testamento, no último livro, o profeta Malaquias, está escrito maldição. Ninguém gosta desta palavra maldição. A maldição, a primeira vez mencionada na Bíblia não foi o diabo, não foi o feiticeiro, não foi o macumbeiro, não foi quem nos odiava, não foi um inimigo, foi o próprio Deus. E ele então expressou por 3 vezes a maldição, dizendo: maldita é a serpente, maldito és o homem e maldita é a terra. E a maldição se perpetuou no homem, na terra e na serpente. Agora um plano de quebra de maldição estava já elaborado por Deus, mas Deus sabia que esta maldição só poderia ser quebrada, diga, na cruz. Diga forte, na cruz. A cruz, ou na cruz, se quebra toda a maldição, quer seja ela de natureza física, orgânica, espiritual, hereditária, quer seja uma maldição por uma prática pecaminosa, quer seja uma maldição por obras de feitiçaria. A cruz é onde a maldição é quebrada, é eliminada, é extirpada, é arrancada. Então Jesus pega este documento e vai à cruz. Está escrito no capítulo 3 do livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, que Jesus se fez maldição por mim, por você. Jesus se fez maldito no meu e no teu lugar, para que nós fôssemos benditos, abençoados, prósperos, libertos, salvos, transformados. E Jesus nos deu uma credencial, ou mais que uma credencial, um passaporte de acesso livre ao céu. Irmão, tem gente esperando para ir para o céu quando Jesus voltar. Tem gente, eu vou morar no céu quando acontecer o arrebatamento. Não pense assim não, porque a cruz, ela abriu a porta, e você pode ir no céu, entrar no céu, viver o céu, desfrutar do céu. E tem um hino que diz: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, eu só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. A igreja vive o céu na terra. Eu não sei como, se ela sobe até o céu, se o céu desce até nós, mas nós podemos viver o céu, porque o véu do templo rasgou de alto a baixo em um momento da cruz. E naquele momento da cruz, Deus providenciou isso. O véu do templo rasgou. O véu do templo tinha 12 centímetros de espessura. Só era possível rasgar este véu porque o material era muito resistente, era linho fino torcido. Só era possível rasgar se engatasse 2 tratores, um de cada lado, um puxasse para lá, outro para cá, para rasgar, senão não rasgava. E o véu do templo não começou rasgando de baixo para cima, mas de cima para baixo, providenciando para nós uma abertura, um elo, uma ligação com o céu. Você pode entrar no céu, viver o céu, desfrutar do céu. Pastor, minha vida é o inferno, pois a cruz está apontando aqui para o céu.
A cruz liga você com o céu, sua vida com o céu, sua família com o céu, seus filhos com o céu. Se você se ligar no céu, entrar no céu, viver o céu, você está realmente aos pés da cruz. Eu queria falar hoje, mas não vou falar, não dá tempo, sobre as 10 fases da cruz, da crucificação de Jesus, mas não será possível. Então eu vou falar aleatoriamente alguns pontos importantes de coisas que aconteceu na cruz. Há algum tempo atrás, não sei quanto exatamente, o pastor Júnior pregou aqui sobre, eu lembro muito bem, as 7 frases da cruz, não foi isso? As 7 frases, quem lembra? As 7 frases de Jesus na cruz. Também existe os pontos, lugares aonde Jesus derramou o seu sangue. Mas o ápice da dor, do sofrimento de Cristo foi na cruz. Por isso a gente canta, sabe como? Foi na cruz. Cadê? Meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Naquela cruz, João escreve no Apocalipse sobre um momento de tristeza, de incompreensão, e ele se sente tão limitado, tão incapaz, e ele começa a chorar, porque ele tem uma visão, e ele vê um livro escrito, fechado, selado, e ele naquela visão, ele vê o céu em sua plenitude total. Ele vê o céu, ele vê o trono, ele vê anjos, miríades de anjos e seres angelicais em todos os cantos do céu, e ele começa a observar o céu detalhadamente para tentar achar, para tentar encontrar alguém no céu digno de abrir o livro. E a conclusão final é: não encontrei no céu ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Está no Apocalipse, quem já leu? A visão dele sai do céu e volta para a terra, e ele começa como que sobrevoar o planeta Terra, os 5 continentes do globo terrestre. Ele começa a observar toda a geografia terrestre, todos os países, toda a população detalhadamente, e ele começa tentando descobrir alguém para abrir o livro, e ele disse: na terra não encontrei ninguém digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então ele fica triste, ele chora, como pode? E de repente ele vê o cordeiro, e ele se identifica: eis aqui o cordeiro, que estou vivo, mas fui morto, mas não estou morto, porque eu estou vivo, porque eu venci a morte, porque eu venci o inferno na cruz. E ele podia abrir o livro. Mas o momento da visão de João, ele não viu Jesus no céu e nem na terra, porque Jesus estava suspenso na cruz. E a gente canta: suspenso entre os céus e a terra, foi meu bom Jesus levantado. Estava travada a guerra, destemido a todos os pecados. Foi no alto daquela colina que meu Jesus foi crucificado pelos golpes de mãos assassinas. Quem já ouviu esse hino? Foi entre os céus e a terra, estava o meu Cristo suspenso. Estava levantado, estava pregado, estava abandonado, estava desprezado, estava condenado, estava sentenciado. Ele não precisava morrer,
mas ele estava com um documento escrito o nome de José Antônio de Souza. Ele estava morrendo a minha morte, ele estava morrendo a tua morte, ele estava se entregando por ti, ele estava se entregando por mim. Aí Isaías escreve: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, era desprezado. Isaías está falando agora de Jesus, mas ele está dizendo: imagine, pense um Jesus feio, um Jesus horrível, um Jesus que não tinha nada que o atraísse, não tinha beleza, não tinha atração, um Jesus que ninguém parava para olhar. Ele estava falando de um Cristo feio, terrível. Ele disse: nenhuma beleza nele eu podia ver, nada que me atraísse, nada que me chamasse atenção, nada que me desejasse tirar uma foto dele ou fazer uma selfie com ele, nada, era muito feio. Diga: por quê, pastor? Porque antes, um pouco, Jesus foi, colocaram como uma venda nos seus olhos e começaram a dar murro, esbofetear o seu rosto. Bateram muito no seu rosto, chicotearam ele, deixaram ele seminu, e chicotearam com chicotes romanos, com aqueles fragmentos de osso, de aço, e a carne foi rasgada. Em alguns casos, as veias e as artérias eram cortadas, e até alguns órgãos ficavam expostos. Não bastasse isso, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E Jesus, por causa da cultura judaica, ele tinha uns cabelos longos, barbas compridas. Estudando um pouco de genética, a gente descobre que Jesus, ele é de uma descendência, a construção da árvore genealógica que apresenta Jesus, fala de um Cristo que não era feio. Jesus era fisicamente muito lindo, muito bonito. Jesus era o tipo do homem que todo mundo parava para ver, porque ele tinha beleza natural. Mas agora Isaías está falando de um Cristo feio, porque aquela coroa de espinho na sua cabeça. E aí ele passa no meio da cavalaria, da soldadesca romana. Cada soldado tem uma cana na mão, uma vara, um pedaço de pau, bate em cima daquela coroa, e aqueles espinhos entram, a Bíblia diz, cravam na sua fronte. É como bater um prego numa madeira. Aqueles espinhos entram e o sangue começa a correr. E aí o sol causticante do meio-dia, aquele sangue coalha-se no cabelo, na barba, aquelas bolotas de sangue preto pelos meus e pelos teus pecados. Este sofrimento e esta dor é indescritível. Então ele está dizendo: muito feio. Era feio, não somente porque ele estava desfigurado, não somente porque o sangue coalhado alterou toda a beleza natural, mas porque estava na cruz o Cristo, e sobre ele estavam os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz paz hoje estava sobre ele. Então Isaías está falando de um Cristo feio, desfigurado, sem atração alguma. Mas o capítulo 1 do Apocalipse descreve, é o retrato falado de Jesus. Fala de um Cristo lindo, o seu cabelo brilha, o seu cabelo reluz como luz, os seus pés são como chamas de fogo. Está falando de um Cristo maravilhoso, de um Cristo poderoso. A glória, o poder de Deus reflete em Cristo, este mesmo Cristo que passa pela cruz e se torna algo desprezível e feio, é tirado da cruz, é sepultado, mas passado 3 dias, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós vai à cruz, é crucificado,
é morto, é sepultado pelo batismo e depois ressuscita. E quando Jesus ressuscita, só ficou o sinalzinho da lança, o sinalzinho dos cravos. Mas Jesus agora tem uma beleza inexplicável, incompreensível, porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou em glória, 3 fases da glorificação de Cristo. Ele é glorificado na ressurreição. A sepultura, a tumba não pode conter o nosso Cristo. Então Jesus sai em glória da sepultura. Jesus sai, Ele rompe com o poder da morte, o poder do inferno. Ah, se você pudesse ver, Ele está aqui hoje. Ele está aqui esta noite, Ele está presente. Se você crê nisso, amém. Se você não crê, amém também. Você crendo ou não crendo, Jesus está aqui por causa do que está escrito. Onde tiver 2 ou 3, eu estou aqui, Ele está aqui. E você não vai conseguir ver Ele feio. Você não vai conseguir vê-lo desfigurado. Você vai ver em glória, você vai ver em poder, você vai ver em plenitude de graça, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Ele está aqui para te ajudar, Ele está aqui para te levantar, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te restaurar. Ele está aí onde você está me ouvindo, na tua casa, no carro, no quarto, na sala, na cama. Este Cristo está presente hoje aqui, hoje aí aonde você está. Eu quero levantar a cruz de Cristo nesta noite e declarar o Cristo vivo, glorificado, que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas tem muito crente que passa neste processo e ele crê que ressuscitou com Cristo. Mas Jesus não para na ressurreição. Por um espaço de 40 dias, o ressurreto aparece aqui e acolá. O ressurreto aparece em alguns lugares com as portas fechadas. E de repente ele está dentro da sala e diz assim: paz seja convosco. Porque aonde Jesus chega, o lugar tem paz, a casa tem paz, a igreja tem paz, a família tem paz. Se Jesus está contigo, nada vai tirar a tua paz. Passado 40 dias, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, 120 pessoas começam a olhar, e de repente Jesus está ao lado deles, junto com eles, e Jesus começa a se elevar aos céus, levitar. E eles ficam olhando e Jesus vai subindo, é glorificado na ascensão. A segunda fase da glorificação de Cristo, a glória da ascensão. A Bíblia diz, Jesus foi assunto, diga comigo, ao céu. Não, bem forte, ao céu. Quem passa pela cruz, passa pela morte. Quem passa pela morte, passa pela sepultura. Mas quem sai da sepultura, ressuscita para uma nova vida, um novo tempo e uma nova história. E quem vai viver um novo tempo, uma nova história, só porque fez a campanha? Não, você tem que ir assunto ao céu. E a Bíblia diz que eles ficaram olhando, e uma nuvem o envolveu, e do meio da nuvem saiu uma voz: ei, varões, porque vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi assunto ao céu, voltará assim como vocês estão vendo Ele ir, Ele voltará. Aí Jesus vai, imagine Jesus chegando no céu, os portais celestes se abrindo, exércitos de anjos saudando, bem-vindo, recebendo. Ao lado direito do Pai, à destra de Deus, está um trono vazio. E aí Jesus vai diretamente ao lado do Pai. E a Bíblia diz que Ele se assentou à destra de Deus. E o que Ele está fazendo lá? Intercedendo por nós. Quando é que alguém senta? Imagina, a irmã levanta cedo, tem que fazer o café, tem que preparar o filho para ir para a escola, o almoço para o marido ir no trabalho, depois tem que limpar a casa, depois tem que lavar a roupa. Quando é que esta mulher senta? Quando não tem mais nada para fazer. É ou não é?
Quando que você senta? Digo, quando não tem mais nada para fazer. Então por que Jesus sentou? Porque não tinha mais nada para fazer. Por que não tinha mais nada? Porque tudo já estava feito. Lá na cruz, ao meio-dia, Jesus estava desfigurado, feio, sendo zombado. O sol retira a sua luz, o seu resplendor. Ao meio-dia chega a noite, chega as trevas, chega a escuridão. Dura até a hora nona. A hora nona é 3 horas da tarde. Jesus estava fisicamente esgotado, sem forças. E a última palavra, a última frase de Jesus foi exatamente em meio a essa escuridão. Eles somente ouviram Jesus, talvez sussurrar, tentando encontrar um pouco de força, já que não havia mais. O coração já estava parando, os pulmões já estavam sem oxigênio. Mas de repente ele encontra um pouco de oxigênio, de força, e ele grita: Pai! Todo mundo assusta. Ele está vivo, ele não morreu. Aí ele completa: está o quê? Grita forte: está consumado. Ele estava dizendo exatamente isso. Está feito. Está tudo pago. Não tem mais o que fazer. Sabe o que ele estava dizendo? Pai, a libertação, o perdão, a cura, o milagre, a paz, a salvação, a solução dos problemas, a restauração da D rompendo em fé já está resolvido. É problema resolvido, solucionado. Já paguei o preço, Pai. Muitas vezes você está pedindo para Deus fazer o que já está feito, para Deus dar o que já está dado. É necessário que você entenda que ao chegar aos pés da cruz de Cristo está escrito no capítulo 3 de Gálatas: quem é da fé é filho de Abraão, quem é da fé é bendito em Abraão, quem é da fé a maldição foi quebrada para que as bênçãos chegassem até nós. Você já é abençoado, você já é curado, você já é perdoado, você já é restaurado, o milagre já está liberado. Pastor, eu coloquei pedido aqui, eu coloquei foto, eu coloquei documento, pastor. Problema impossível, problema difícil, eu nem sei o que fazer, já está feito. Quem crê, diga: já está feito. Quem está doente, diga: já estou curado. É muito difícil pregar algumas verdades redentoras, mas na cruz Jesus resolveu os problemas dos pecados passados, do presente e do futuro. Eu não estou fazendo apologia ao pecado não, mas o pecado que você vai cometer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, Jesus já perdoou também. É só você entender que o plano da redenção requer uma decisão de fé, um passo de fé. É chegar e dizer: Jesus, está feito, eu creio, está resolvido, eu creio. O milagre, eu creio, o perdão, eu creio. E tudo já está liberado, porque os céus estão abertos, não está fechado, não está trancado. A cruz é como uma chave de segredo que abre os céus, e Deus deu na mão da igreja. Os céus estão abertos sobre nós nesta noite. Sabe, alguém talvez está esperando, o pastor Júnior daqui a pouco vai fazer aquela oração forte, aquela oração poderosa, nós vamos colocar o voto no pé da cruz. Muito bem, muito bom, mas não precisa esperar isso. Você pode ser curado agora, durante esta palavra. Você pode receber o seu milagre antes de terminar o culto, depois do culto, no começo do culto. Você pode se apropriar da tua vitória sem a oração do pastor. É só você manifestar a fé, sair da sepultura e ir assunto ao céu. Diga: o meu assunto é o céu.
O meu negócio é o céu. A minha esperança é o céu. A minha visão é o céu. A minha linguagem é o céu. Eu digo isso sempre na igreja. Nós precisamos muitas vezes nos desconectar daqui para conectar lá. Nós temos muitos ouvintes que estão longe, quilômetros, milhares de quilômetros, daqui no estado da Bahia, 2.000 quilômetros, e eles estão ouvindo perfeitamente o culto como vocês que estão aqui, sabe por quê? Porque eles estão conectados no canal certo. Imagine vocês conectados com o céu. Você vai ouvir o som do céu, você vai ouvir a revelação do céu, você vai receber algo do céu, você vai adentrar o céu nesta noite, através da cruz de Cristo. O escritor aos Hebreus disse: temos ousadia para entrar no céu, pelo novo e vivo caminho consagrado com o véu da sua carne, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu e você podemos levantar a cabeça com ousadia e entrar no céu, entrar na presença de Deus. Faça isso. Deixe de frequentar a igreja por frequentar, fazer campanha por fazer. Chegue na igreja e entre no céu. Jacó não sabia disso. Eu disse aqui outro dia, não foi? Eu estou num lugar, eu não sabia. Este lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E ele viu que tinha uma escada que ligava aquele lugar com o céu, e que os anjos subiam e desciam. Irmãos, se tem uma escada que liga você a algum lugar, por mais alto que seja, você pode chegar lá, degrau por degrau. Deus colocou uma escada de fé na igreja, através da cruz, e você tem que escalar, você tem que galgar cada degrau, você tem que cada dia pisar num degrau mais alto, você tem que chegar no céu, entrar no céu, viver o céu, desfrutar do céu, sentir o céu, pensar no céu, cantar o céu, falar do céu, sonhar com o céu. Você tem que acordar de manhã e dizer: a minha casa é um céu, eu estou no céu, minha família é um céu, os meus filhos são anjos de Deus, são anjos do céu. Deus está no céu, mas Deus está aqui na minha casa, porque o céu está na minha casa, o céu está aqui na igreja, Deus está na igreja, os anjos estão na igreja, Jesus está na igreja, a glória está na igreja, o poder está na igreja, a unção está na igreja, a graça está na igreja, o perdão está na igreja, a força está na igreja, a alegria está na igreja, o milagre está na igreja, a cura está na igreja, a paz está na igreja, porque o céu está aqui. Grita alto: o céu está aqui. O céu estava fechado, o céu estava calado, o céu estava parado, o céu estava em silêncio. Mas quando Jesus chegar no céu, o céu foi liberado para nós. Entenda isso. O céu está liberado. Irmãos, como que uma pessoa vai morrer de fome se está liberada uma mesa farta? Como que uma pessoa vai morrer de sede se tem uma fonte jorrando 24 horas por dia? É só ela ir à fonte e beber da água. Quem está entendendo, diga amém. Aos pés da cruz é chegar na fonte. E Jesus disse: olha, quem beber desta água que eu dou, ele não vai mais ter sede. Só que vai acontecer um negócio com ele. Rios de águas vivas fluirão de dentro do seu ventre. Você se torna uma fonte de bênção. Você se torna um canal de bênção. Quando você vive o céu, você anda espalhando bênção. Aonde você chega, a bênção chega. Aonde você chega, a paz chega. Aonde você chega, o milagre chega. Aonde você chega, a cura chega. O céu anda com você, acompanha você, vive você. Aí Jesus disse: e se você crê em mim, do jeitinho que diz a Escritura, olhe bem,
Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a linguagem do céu. Deus quer fazer coisas grandes. Nós vamos encerrar esta campanha hoje, mas eu quero convidar você, não encerre aqui na igreja, não encerre aqui na cruz, encerre dentro do céu. Eu vos convido a entrar de cabeça erguida dentro do céu. Pastor, como? Pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Satanás acusa, aponta, condena. É isso que ele sabe fazer. Mas todas as vezes que você olhar para Jesus, olhar para a cruz e dizer: Senhor, me perdoa. Pode o mundo todo te acusar, você está perdoado em nome de Jesus. Deus não te aponta, Deus não te expõe, Deus não te acusa, Deus te perdoa. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos não, porque a gente é crente e vem na igreja, mas pelos pecados de todo mundo. Quem crê nisso, diga: eu creio. Pelos pecados de quem quiser, de quem crer, de quem aceitar que na cruz de Cristo há a reconciliação, a religação do homem para com Deus. Fique de pé, eu quero convidar o pastor Júnior aqui. Feche os seus olhos por um instante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Coloque a mão no seu coração. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Cante comigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei. E nas tempestades posso sossegar, pois com Ele eu estou liberto dos perigos e de todo o mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Bem forte cante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão
para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Com seus olhos fechados, não abra os seus olhos por um instante. Espírito Santo, é muito grande e profunda esta verdade sobre a cruz de Cristo. Pega na mão de cada um agora, Espírito Santo, e caminha com ele. Caminha com esta mulher que tem chorado. Caminha com esta pessoa frustrada e decepcionada, ferida e machucada. Conduz ela, Espírito de Deus. Leva ela até os portões celestes. Espírito Santo de Deus, eu quero lhe pedir humildemente, caminha com este povo para que possamos adentrar os céus agora, os céus entrar em nós, que os céus possam entrar nesta alma triste, trazendo paz, alegria, que os céus possam entrar agora neste corpo doente, e a doença sai, o câncer sai, a AIDS sai, o Covid-19 desaparece, a paralisia, a cegueira, a surdez, a mudez, a dor, a infecção, a inflamação vai embora. Oh, é chegado o reino de Deus, é chegado os céus. Nós cantamos aqui quarta-feira, deixa o céu descer, que o céu desça agora, na mantucandora manturianda laia. Deixa o céu entrar em você agora, e a tua vida muda, a tua história muda, a tua casa muda. Deixa o céu entrar, entre no céu, entre com a cabeça erguida. Não diga que você não consegue, que você não pode, que você é fraco, que você é falho. Pelo poder do sangue de Cristo, você está com o passaporte de entrada. Você tem o direito de entrar na presença santa e gloriosa do eterno, do glorioso, do poderoso, do grande Deus. E o milagre acontece, o milagre acontece aí na tua casa, aí onde você está agora. O céu entra na tua casa, mulher. O céu entra na tua vida, homem. O céu entra na tua família hoje, agora, já. Deixa o céu entrar. Eu te convido agora, sai da tua casa e entra no céu. Levanta deste lugar e entra no céu e viva o céu. Viva as bênçãos, viva os milagres, viva a vitória aos pés da cruz de Cristo. Nós entramos na presença do eterno Deus. Nós entramos no céu com direito de viver milagres, de ter uma vida transformada, mudada, os problemas resolvidos. Em nome do Senhor Jesus, receba a tua vitória, receba o teu milagre, receba a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia!